Quando a gente olha para os jogadores, a gente vê a resiliência deles, quanto eles conseguem se entregar e não desistir dos jogos. Acho que a parte mais difícil, assim, nesse meu primeiro split de CBLOL, sem sombra de dúvida, a questão da experiência, da constância. A gente tá, evoluindo sempre. Muito líderes, eles puxam bastante o time deu uma caidinha, eles puxam de volta. A Liberty, desde a sua fundação, tem o propósito de transformar jogadores de esportes em atletas profissionais de alto rendimento, né? Então isso sempre foi nosso objetivo desde lá do início de 2018. Bom, Aces e Julieira se destacaram muito no Academy, né, jogando pela PEN no ano de 2022. Então a gente vem com a nossa comissão técnica sempre observando esses jogadores, o cenário como um todo, e foram jogadores que chamaram a atenção pela performance deles durante o ano. O primeiro contato com Aces e com Julieira foi por Twitter, por DM. Eu sabia que eles não tinham fechado ainda com o ventilador na época. Então eu lembro que eu fui na DM dela no Twitter, tá ligado? Mandei mensagem, falei que queria muito fazer parte, queria muito ter essa chance de jogar o CBLOL pela Liberty. É engraçado porque jogadores, né, no geral, não costumam estar atualizados em seus e-mails, então a forma mais rápida de contatá-los é essa. E a gente se preocupa também em sempre ser transparente, obviamente, com o nosso público, com tanto os nossos jogadores atuais que continuam com a gente, mas também a gente se preocupa em vazar informações que não estejam prontas ainda. Então o primeiro contato foi diretamente com eles, sem ter nenhum tipo de interveniente, porque vi que eles estavam free agent, então poderia ser um contato direto. Então eu assisti muitos jogos sobre os jogadores principais que mais me chamava a atenção, e aí surgiu o Julieira e o Aces. Eles foram também destaques no Academy no split passado. Então, todos esses jogadores acabam ficando de certa forma no radar do que a gente observa em jogadores, e então passou a ser fácil enxergar eles como opções dentro da Liberty para 2023 com esse bom desempenho recente. A gente teve um split muito bom no Academy, eu e o Ace principalmente. A gente conseguiu sair com o título finalmente, depois de três finais seguidas. Logo depois de a gente ganhar o título, conseguir subir e conseguir ter essa chance, ter toda uma estrutura, ter todo um background por trás, é muito bom. O Aces, ele é um cara que se esforçou muito nesse split. Ele é um cara que cresceu bastante dentro e fora do jogo, ele amadureceu como pessoa, ele amadureceu como jogador. Eu acho que tanto o Aces quanto o Julieira, eles têm papéis muito importantes no time. O Aces principalmente, acho que dentro do jogo ele é um player que consegue puxar bastante, ele sempre dá bastante as causas, ele consegue ter esse papel de in-game leader no time. Aces, ele sempre demonstrou muita, apesar dele ser fora de jogo bem bobão, bem brincalhão, etc., ele demonstrou muita maturidade no quesito melhor como atleta, melhor como jogador, e ele demonstrou muito disposto a ouvir tudo que a gente tem falado. O Julieira eu já vejo de uma maneira um pouco diferente, não fora de jogo. Fora de jogo também ele é uma pessoa muito aberta, sempre foi uma pessoa muito boa de trabalhar. A gente conseguiu dar alguns passos, a gente não chegou no ponto que a gente queria como Botler nesse split, para ser sincero, mas ainda assim ele está se esforçando e ele está disposto a ouvir. Dentro de jogo ele é aquele ponto de apoio do time na parte de carry, ele consegue, quando ele tem recurso, ele consegue fazer o jogo rodar em cima do jogo dele, ele já não tem uma voz tão ativa quanto o Ace, mas ainda assim ele procura fazer o dele dentro de jogo. O Julieira, ele tem um grande talento, tem uma atitude bem positiva também, o que é legal. Isso é o que mais importa na hora de você tentar aprender, você tentar evoluir. Os novatos, né, entre aspas, eles não tiveram dificuldade em se adaptar a um método Liberty, porque, na verdade, cada pessoa que chega, nós fazemos algumas transições, né, alguma construção para entender qual vai ser a proposta, o que nós vamos fazer com eles no dia a dia. Então, eu acho que essa disciplina que eles tiveram, essa resiliência que eles tiveram, esse desenvolvimento em equipe, são coisas que nós valorizamos muito e que nós achamos que eles se desenvolveram muito nessa área. Os dois são pessoas muito energéticas, eles são pessoas que têm esse espírito muito em cima, são pessoas muito boas.
E aí eles acabam se tornando pessoas muito líderes. Eles puxam bastante o time deu uma caidinha, eles puxam de volta. Acho que são pessoas muito boas de se trabalhar. Acho que a parte mais difícil, assim, de estar nesse meu primeiro split do CBLOL sem sombra de dúvidas, a questão da experiência, da constância, a gente tá, tipo, evoluindo sempre. No CBLOL a gente não pode dar aquela vacilada de, tipo, tá indo bem, na crescente e decair, porque você acaba sendo muito punido, igual a gente foi nesse primeiro split, que a gente tava no crescente e a gente deu uma derrapada e não conseguiu voltar pro caminho que a gente tava tomando. Então acho que a principal palavra que eu definiria seria constância, eu acho. Acho que o mais difícil desse split do CBLOL foi a adaptação, não minha, mas do time em si, em como o meta joga. A gente acabou se perdendo um pouco em como jogar o jogo a partir da transição do primeiro turno pro segundo. Depois na segunda semana ali do segundo turno do CBLOL, a gente já tava meio perdido assim, não tava se dando muito bem dentro de jogo, e aí acabou que a gente afundou, né? Então acho que a adaptação não foi muito boa dos jogadores no geral, todos. Os fatores que eu quero melhorar dentro da competição, em específico primeiro, seria a questão de eu conseguir levar o mesmo nível de jogo que eu tenho nos treinos pro stage, tá ligado? Porque é algo que eu sinto que eu não consegui nesse split. Ser mais constante, manter o nível de jogo alto e chamar o time pra se conectar a mim, entendeu? Porque eu sou jungler, eu sou a peça que roda o jogo, então é muito normal você ver um cara calando mais no early game, então eu acho que eu não posso fraquejar nesse sentido, você tem sempre que manter um nível alto. E fora do jogo, acho que é a questão da disciplina mesmo, de ter uma rotina mais regrada, de ter um horário para dormir, ter um horário melhor para acordar. Claro que a gente tem os afazeres aqui na Liberty, que é tipo psicólogo, fisioterapeuta, mas eu mesmo tenho uma rotina melhor de treino, de horários e tudo mais. Os dois têm fundamentos muito bem embasados e foi isso que me atraiu. Eles são jogadores com atitude e com fundamentos estratégicos já interessantes, bem formados, e isso que me levou a contratar eles.